Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai rapidamente resolver os 4 exercícios utilizados na semana passada como atividade para estudo e aprendizagem, né? Então fazer essa resolução bem rapidamente, depois vocês podem acompanhar com mais calma, pausando o vídeo ou baixando o PDF, tudo bem? Então são os 4 exercícios que vocês fizeram para estudo e aprendizagem na aula passada. Hoje também será disponibilizada a atividade avaliativa. Bom, o primeiro exercício era o seguinte, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Abaixo mostramos a figura da Terra, onde N' e Sul' são os polos norte e sul geográficos, e N e S são os polos norte e sul magnéticos. Então está aqui na figura, né? N' e S', norte e sul geográfico, S e N, sul e norte magnético. Sobre as linhas de campo magnético, é correto afirmar que... Então vamos analisar as afirmações. O campo magnético é mais intenso no Equador? O polo sul magnético está próximo ao sul geográfico? Enfim, né? Vamos pensar. O que a gente precisa entender para poder analisar cada uma dessas alternativas com um pouco mais de calma? Lembrar como estão distribuídas as linhas de campo magnético ao redor de um ímã, né? Lembra que as linhas são fechadas, a gente trabalhou na aula passada essa questão, né? As linhas de campo magnético são linhas fechadas, elas saem do ímã e voltam para o ímã, então elas não vão para o espaço, tá? Uma representação que a gente pode fazer é a seguinte. Então aqui, a Terra como se fosse um grande ímã, e as linhas de campo saindo aqui do Polo Norte e indo para o Polo Sul. Por definição, a gente representa sempre do norte para o sul as linhas de campo magnético, tá? Então vamos olhar para as alternativas agora olhando para essa figura. O campo magnético é mais intenso no Equador? Se a gente olha para o planeta aqui na linha do Equador, é onde as linhas de campo estão mais distantes umas das outras. Se você olha aqui próximo do Polo Sul geográfico ou próximo do Polo Norte geográfico, as linhas de campo estão mais próximas umas das outras. Isso significa, na representação, de que aqui é mais intenso. Então não é mais intenso no Equador, tá? Alternativa B, o Polo Sul magnético está próximo ao Sul geográfico? Não, o Polo Sul magnético está próximo do Norte geográfico, como a gente vê aqui. Elas saem do Polo Norte magnético e entram no Polo Sul magnético? Sim, as linhas de campo saem do Polo Norte magnético e entram no Polo Sul magnético. Por isso que, reparem, se eu coloco uma bússola aqui do lado, ela vai apontar para a região norte geográfica do planeta, porque ela segue um alinhamento buscando o sul magnético, né? Então a alternativa correta deve ser a C. Elas são radiais ao centro da Terra? O que são linhas radiais? São linhas no sentido do raio de um círculo ou de uma esfera, né? Então, se elas fossem radiais, elas sairiam do centro do planeta e seriam todas radiais a partir do centro, como se fossem raios numa esfera ou numa circunferência, enfim, tá? Então não. E elas são paralelas ao Equador? Não. Se a gente olha aqui a linha do Equador, elas são perpendiculares, elas fazem 90 graus com a linha do Equador, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C. Segundo exemplo, da Federal de Santa Catarina. A figura representa as linhas de indução do campo magnético terrestre. Então está aqui uma figura parecida com a que eu usei no outro, as linhas aqui vindo do sul geográfico para o norte geográfico. O magnetismo terrestre levou à invenção da bússola, instrumento essencial para as grandes navegações e descobrimentos do século XV, e, segundo os historiadores, já utilizada pelos chineses desde o século X. Em 1600, William Gilbert, em sua obra denominada The Magnet, ou Sobre o Magnetismo, explica que a orientação da agulha magnética se deve ao fato de a Terra se comportar como um imenso ímã, apresentando 2 polos magnéticos. Muitos são os fenômenos relacionados com o campo magnético terrestre. Atualmente, sabemos que feixes de partículas eletrizadas, elétrons e prótons, provenientes do espaço cósmico, são capturados pelo campo magnético terrestre ao passarem nas proximidades da Terra, constituindo bom exemplo de movimento de partículas carregadas em um campo magnético. Tá, você já deve ter ouvido falar das auroras boreais e das auroras austrais.
Quem não ouviu, procura aí no Google, na internet, enfim. As auroras boreais e auroras austrais, muitas delas são motivadas, elas existem por desvio desses feixes de partículas eletrizadas nas regiões norte e sul aqui do planeta, onde é mais intenso o campo magnético. Tá? Bom, aí vem a questão. Assinale as proposições corretas, ou a proposição correta, né? Então, o sentido das linhas de indução mostradas na figura indica que o polo norte magnético está localizado próximo ao polo norte geográfico? Já discutiu isso na outra questão e é não, né? As linhas de indução do campo magnético da Terra mostram que ela se comporta como um gigantesco ímã, apresentando dois polos magnéticos? Sim, essa é uma das conclusões do Gilbert e que a gente utiliza até agora normalmente. C. O módulo, valor absoluto, do campo magnético terrestre aumenta à medida que se afasta da superfície da Terra? Não. Quanto mais eu afasto, quanto mais eu me distancio da superfície da Terra, mais vão ficando espaçadas as linhas de campo, então menor o valor do campo magnético, né? Quanto mais próximo de um ímã, maior o valor do magnetismo, né? Se vocês já brincaram com ímãs, sabe que quanto mais próximo, maior a força de atração ou de repulsão. Item D. O polo norte da agulha de uma bússola aponta sempre para o sul magnético da Terra? Sim, porque o polo norte da agulha de uma bússola é o polo norte desse ímã que é a bússola, que é a agulha da bússola, né? E como o norte atrai o sul, ele sempre procura, por atração, o sul magnético da Terra, então também está correto. E a questão E, alternativa E, o sentido das linhas de indução mostradas na figura indica que o polo sul magnético está localizado próximo ao polo norte geográfico. Sim, então o polo sul magnético, para onde apontam as linhas de indução, está localizado próximo ao norte geográfico. Essas três são corretas. Vamos lá, questão 3. Estou indo rapidinho aqui também, para o vídeo ficar curto, né? Questão caiu em algum vestibular da FATEC. Uma pequena esfera metálica está eletrizada com carga de 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. Colocando-a em contato com outra idêntica, mas eletricamente neutra, o número de elétrons que passa de uma esfera para outra é quanto? Então, repare, eu tenho uma esfera metálica eletrizada e uma esfera metálica neutra. O que isso significa? As duas são compostas por cargas elétricas, elétrons, prótons, né? Íons, enfim. Só que uma está eletrizada com 8, 10 a menos 8 coulombs. O que significa? Que ela está com carga em excesso. Carga positiva ou carga negativa? Se a carga é 8 positivo, vezes 10 a menos 8, então ela está com excesso de prótons, ou seja, com falta de elétrons. Já a outra esfera está neutra, então ela tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, prótons e elétrons, então ela fica neutra. E aí ele pergunta qual o número de elétrons que passa de uma para outra se a gente encostar as duas. Lembrando que, lembrem das aulas de eletricidade, os metais são bons condutores. Como são esferas metálicas, se eu encosto uma na outra, as cargas se movimentam. Tá? E ele dá a informação de que a carga elementar de um elétron ou de um próton é 1,6 10 a menos 19. Se for do próton é positiva, se for do elétron é negativa. Então a representação, apesar do tamanho das esferas aqui ser diferente, mas a representação é essa. Uma esfera está cheia de carga positiva em excesso, está faltando elétrons, e a outra está com número igual, então está neutra. Quando coloco as duas em contato, há um fluxo de elétrons da esfera menor aqui para maior, para tentar equilibrar eletricamente os corpos, e aí fica uma distribuição, fica uma falta de elétrons igual nas duas esferas. Tá? E a pergunta é quanto dessas de elétrons saiu de uma esfera para outra para manter o equilíbrio, né? Bom, a conta que a gente pode fazer pode ser a partir daquele conceito de carga de um corpo eletrizado que a gente viu no bimestre passado. Carga total de um corpo eletrizado é o número, a quantidade de cargas em excesso ou em falta, vezes a carga elementar de cada uma dessas cargas em excesso ou em falta, né? Então, a esfera carregada estava com falta de quantos elétrons? Então eu olho, bom, se ela tinha uma carga de 8 vezes 10 a menos 8 coulombs, e cada elétron ou cada próton, né, tem uma carga de 1,6 10 a menos 19, eu substituo esses valores e calculo quantos elétrons estavam em falta naquela esfera, né?
Então, N Q sobre E, a carga total do corpo, 8 vezes 10 a menos 8, a carga de cada elétron, 1,6, 10 a menos 19. Então, fazendo essa conta, 8 dividido por 1,6 dá 5. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 19 dá 10 a menos 8 menos 19, que dá 5 vezes 10 a 11 elétrons. Então, tinha uma falta de 5 vezes 10 a 11 elétrons. Deixa eu ver, 5 mil, milhão, bilhão, quase 5, se fosse 5 elevado a 12 aqui, 10 elevado a 12, daria 5 trilhões de elétrons, né? Como é 11, então é 0,5 trilhões de elétrons. Bom, mas a pergunta não era essa, é quantos elétrons passam de uma esfera para outra para manter o equilíbrio. Então o número de elétrons que passa de uma esfera para outra para manter o equilíbrio elétrico é de metade disso, né? 5 vezes 10 a 11 dividido por 2. Então 2,5 vezes 10 a 11 elétrons passou de uma esfera para outra e aí equilibrou. As duas ficaram com falta de 2,5 vezes 10 a 11. Perfeito? Vamos lá para o último exemplo então. Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. A figura representa um ímã em forma de barra com os polos magnéticos nas extremidades. Então esse aqui é um ímã, formato retangular aqui de barra, polo norte aqui na direita e polo sul na esquerda. Suponha que se pretenda dividir esse ímã em dois e que haja duas sugestões para fazer essa divisão. Então quer dividir esse ímã em dois. A primeira sugestão é de efetuá-la, a divisão, na direção longitudinal da linha L. Então aqui está a linha L, é cortar o ímã aqui, na horizontal. A segunda, na direção normal da linha N. Então a outra opção é cortar aqui o ímã no meio. Logo em seguida a essa divisão, em relação aos ímãs resultantes, o que pode se afirmar? Aí vai perguntar se eles podem se atrair, se eles vão se repelir, se eles vão perder a imentação, enfim. Então o que a gente precisa é entender o que acontece quando eu corto na horizontal ou na vertical um ímã, né? Então eu representei aqui, ó. Se eu cortasse na longitudinal aqui na linha L, que foi a primeira situação, como que ficariam esses ímãs agora? Bom, o ímã de cima era norte-sul, então ele tinha esse alinhamento, vai continuar com esse alinhamento. O ímã de baixo também continua com esse alinhamento. E aqui na direita, se eu cortasse na linha N, da reta normal aqui, esse ímã. Bom, se esse ímã aqui tinha um alinhamento norte-sul na horizontal, ele continua com o alinhamento norte-sul na horizontal e o outro também continua com o alinhamento norte-sul na horizontal. Tá? Então, se a gente analisar as alternativas, o que pode se afirmar? Vão se atrair na primeira sugestão e se repelir na segunda? Ó, na primeira sugestão, vai ficar norte perto de norte nos dois ímãs, então vai se repelir, e sul perto de sul, então eles vão se repelir na primeira sugestão, já está errado. Ambos vão se repelir? Bom, primeiro a gente já viu que vai se repelir, vai ficar norte com norte, sul com sul. E aqui? Aqui vai ficar norte com sul, então eles vão se atrair. Tá? Então, não é a B também. Perdem a imantação? Não, o ímã permanente não perde a imantação. Tá? Vão se repelir na primeira sugestão e se atrair na segunda. Sim, alternativa correta. E a outra, ambos vão se atrair, está errada, a gente já viu que o primeiro vai se repelir. Ok? Então, bons estudos aí para todo mundo, façam a atividade e até semana que vem.